E é depois da decolagem que a gente começa de verdade a nossa viagem. Hoje eu quero trazer a seguinte provocação: somos todos viajantes. De novo, isso pode soar um pouquinho como a minha opinião, mas dessa vez eu vou dividir com vocês os pontos que eu analisei e que me fizeram acreditar nisso. Em todos os sentidos que eu consigo pensar, eu realmente acredito que todos nós já fomos ou seremos viajantes. Ou somos, né? Existem incontáveis formas de viajar. Eu, quando era criança, por exemplo, era daquelas que já tinha conhecido o Fantástico Mundo de Oz, o País das Maravilhas e até as Brumas de Avalon. Adorava viajar através de livros e de histórias. Ao tempo que eu fui amadurecendo, eu descobri outras formas de viajar. A minha família era daquelas que adorava viajar de carro para vários cantos do Brasil, e o mágico da viagem era aproveitar a estrada. Aprendi então que viajar tinha mais a ver com a jornada do que com o destino, sabe? Nas minhas viagens, eu tive o prazer de conhecer muitos viajantes. Alguns pareciam ter asas, já conheciam as sete maravilhas do mundo, eram exploradores. E também eu conheci alguns outros. Sabe aqueles turistas locais que conhecem a própria região como a palma da mão? Esses eram muito curiosos, assim, sabe? Eles viam com muita magia a vizinhança. Observando e ouvindo as histórias de cada tipo de viajante, eu fui me dando conta de que tinha alguns pontos de todas as jornadas que eles tinham em comum. Os comportamentos eram bem semelhantes, as atitudes, assim. Esses comportamentos faziam muitas vezes a mágica da viagem acontecer. Acabavam deixando a caminhada mais leve e mais simples. Quando eu tomei conta de tudo isso, quando eu constatei tudo isso, eu comecei a fazer um pequeno experimento na minha própria vida e repetir algumas dessas atitudes no meu dia a dia. Em algum tempo, eu consegui me dar conta de que a minha jornada tinha se tornado mais leve e deliciosa. Então, eu decidi dividir aqui três principais atitudes que funcionam tanto para viajar quanto para viver. Vamos lá. Atitude número um. Talvez eu não seja muito boa com os títulos, mas eu espero que vocês consigam entender. Todo viajante gosta de se manter em movimento, seja conhecendo novos lugares ou pessoas, se aprofundando nas experiências, sabe? Ah, vou viajar de balão, eu vou pular de paraquedas, ou só se deslocando assim entre um lugar e outro. E às vezes o movimento é até mais simples, lá, vamos caminhar num parque, sabe? Isso funciona muito bem para viagem e é incrivelmente mágico no nosso dia a dia, porque movimento gera movimento e ao entender essa mecânica, a gente consegue aproveitar o flow e o fluxo do universo, sabe? Mas é importante complementar aqui uma coisa. Não é o movimento pelo movimento, aquele que leva a qualquer lugar. É manter esse movimento tendo clareza, sim, de qual é o próximo destino, ou em relação à nossa vida, qual é o próximo passo. Porque o movimento pelo movimento às vezes vai deixar a gente só meio perdido. A segunda atitude é a capacidade de aprimorar o olhar. É talvez a atitude mais difícil de colocar no dia a dia e vocês vão descobrir por quê. Eu observei que todo viajante se adapta ao lugar que chega com mais facilidade e, por conta disso, acaba sendo mais flexível e resiliente. Ok, isso é muito fácil quando se trata de viagem e tem uma explicação. Na maioria das vezes, a gente já tem o pré-julgamento que quando vamos lidar com algo novo, a, a gente já vai mais preparado, assim, sabe? Porque a gente já sabe que a gente vai chegar num lugar novo, numa cultura nova, num clima novo. Mas aplicar isso na vida não é tão simples. Pelo menos não foi para mim, eu não sei como vai ser para você. Depois você me conta. Eu já conhecia e dominava toda a minha rotina, a minha bolha, aquilo que eu vivia. E aceitar algo novo ali dentro, do que já era meio certo, foi a atitude para mim mais desafiadora.
que eu pude notar é que quando eu consegui aplicar essa atitude na minha rotina, eu pude olhar o mesmo mundo por uma nova perspectiva. Mais ou menos como se você lesse o livro pela segunda vez, depois de alguns anos, e você tem uma percepção completamente diferente, o livro não mudou em nada. A sua visão de mundo mudou. Quando eu consigo ter essa atitude na minha rotina, tanta coisa legal começa a acontecer, porque é como se um mundo novo se abrisse. É como se existissem milhares de universos à minha frente, esperando eu aprimorar o meu olhar para se mostrarem paisagens cada vez mais deslumbrantes. Eu acho que é essa atitude que me dá a capacidade de enxergar o mundo além do que é óbvio, além do que é normal, sabe? E a última atitude, não menos importante, é que todos os viajantes têm a capacidade de viver na presença e no presente. Parece que quando a gente viaja, um botãozinho dentro da gente nos leva para a infância de novo. Naquele tempo que a gente se confundia, sabe? E falava assim para os nossos pais: Ah, nós vamos no parque ontem. Porque a gente nem sabia diferenciar o passado do futuro. A gente estava completamente imerso naquele dia, no presente. E a gente tem essa capacidade de viver nesse tempo e espaço onde tudo acontece e ter a atitude diante, e ter essa atitude diante do meu dia a dia me deixou mais atenta. Não foi uma atitude assim tão difícil quanto a segunda, né? Não foi tão difícil de aplicar, mas manter-se nela durante a minha rotina exigiu de mim um pouco mais de atenção e disciplina. É muito fácil a gente se perder e ficar pensando o que vai acontecer ou no que aconteceu. E o maior benefício de estar presente é que isso melhorou muito a minha memória, óbvio que eu prestei mais atenção no que eu estava fazendo, me deixou muito mais eficiente e diminuiu muito a minha ansiedade. Então, a minha conclusão é de que o tempo continua passando na mesma velocidade, mas ele parou de passar em vão. Quase com uma licença poética para dizer essa frase. Depois de experimentar tudo isso na minha vida, eu cheguei à conclusão de que eu queria viver como viajante. Isso não precisa significar que eu vou viver viajando. É só aplicar essas atitudes na minha vida. E é daí que nasce o blog Viva como Viajante, mas isso eu vou deixar para contar outra hora. O mais importante é que quanto mais viajante eu me torno, maior é a minha capacidade de gerar movimento, de me sentir em flow, e eu consigo enxergar o mundo sobre uma nova perspectiva. Isso amplia meu universo e tudo acontece no presente, no agora. E para fechar, eu queria provocar você que está me ouvindo a praticar pelo menos uma dessas atitudes de viajante. E aí você me conta como foi essa experiência. Compartilha comigo aqui na página do podcast. Hoje eu fico por aqui. Agradeço super a sua companhia. Um grande abraço. Até a próxima e seguimos viajantes.